Reykjavik, Islândia, 13 de janeiro de 2017. Depois de um dia estressante, com muito movimento na loja em que trabalhava, Birna Briansdottir, de 20 anos, foi com uns amigos se divertir na noite de Reykjavik. Pouco tempo depois de chegarem, animada e despreocupada, Birna foi uma das primeiras a subir no palco e começar a dançar. Com toda essa dança, festa e bebida, o tempo passou rapidamente. Quando o relógio marcou 2 da manhã, enquanto Birna ainda estava aproveitando sua noite, seus amigos começaram a ficar cansados. Disseram a ela que queriam ir embora, mas Birna decidiu que ficaria. A festa continuou, e com ela, Birna também continuou. Mas às 5 da manhã, as luzes da boate se acenderam. Acabou por hoje, pessoal. Era hora de fechar. Com o fim da noite, ela decidiu que era hora de voltar para a casa de seu pai e descansar um pouco. Ela comprou um sanduíche de falafel em uma lanchonete local antes de seguir para a rua Laugavegur, uma rua bem iluminada, com vitrines brilhantes e postes luminosos. Ela caminhava sozinha, o que não era incomum em Reykjavik, mesmo para uma mulher jovem. Com uma taxa de criminalidade extremamente baixa, o país é considerado seguro para todos. Naquela madrugada fria, fazia 9 graus abaixo de zero, com um vento gelado que tornava o ar ainda mais cortante. Enquanto caminhava para casa, Birna foi vista em câmeras de segurança, usando a mesma roupa que havia vestido no trabalho. Botas pretas, Doc Martens, jeans preto, um suéter cinza e um moletom preto. Seu cabelo estava solto e carregava fones de ouvido brancos pendurados no pescoço. Após uma noite divertida, Birna estava visivelmente embriagada. As câmeras a captaram, esbarrando acidentalmente em estranhos nas calçadas e deixando cair moedas em frente a lojas. Ela passou cambaleando pelo toldo amarelo e vermelho do Lebowski Bar e por uma cafeteria que dava para uma esquina, onde uma viela estreita leva ao mar. Porém, depois desta câmera, localizada na rua Laugavegur, às 5h25 da manhã, Birna Briansdottir desapareceu. No dia seguinte, ela não foi trabalhar. E seus pais não tiveram notícias dela. Então, comunicaram sua desaparição à polícia. Sua desaparição abalou toda a população. E muitos saíram à sua procura. O departamento de polícia nomeou seu melhor detetive para liderar o caso. O que teria acontecido com Birna? Pois então, vamos a este novo mistério resolvido. As câmeras de vigilância são, sem dúvida, uma faca de 2 gumes. Em quase todas as cidades e vilarejos modernizados, elas estão por toda parte. É desconfortável saber que, em público, cada movimento que você faz está sendo monitorado em todos os lugares que vai. Por outro lado, pode ser reconfortante saber que, caso você desapareça, as câmeras de vigilância podem ser o único recurso que ajudará a encontrá-lo ou a explicar o motivo do ocorrido. O primeiro caso de hoje nos leva a Reykjavik. No meio do Atlântico Norte, encontra-se uma ilha tranquila e não muito conhecida, chamada Islândia. A Islândia é um país com uma população total de apenas 357 mil habitantes. Caracterizada por sua neve, cachoeiras, auroras boreais e, mais modernamente, pela Blue Lagoon, a Islândia é também um país focado na simplicidade, honestidade e união. Seus campos de lava e céus noturnos são espetaculares. Pode-se entender por que sua população nativa está entre as mais felizes do mundo. Os índices de assassinatos na Islândia são muito baixos,
Não há registros de mais de 5 casos no mesmo ano, e em muitos anos não houve sequer um caso de assassinato. Nessa sociedade é normal as mulheres aceitarem carona de estranhos. A capital da Islândia, Reykjavik, abriga cerca de 1/3 da população do país, pouco mais de 100.000 habitantes. E um desses habitantes era Birna Briansdóttir. Birna era uma jovem de 20 anos, e para os que andavam fazendo compras no centro de Reykjavik, era apenas uma assistente de vendas em uma das muitas lojas de moda da cidade. Em 2017, Birna vivia com seu pai no subúrbio de Breiðholt, em Reykjavik. Embora sua mãe e seu pai tivessem se separado, ela ainda mantinha boas relações com ambos e conversava com eles diariamente. Ela amava música, dança e diversão. Era brilhante, responsável e carinhosa, descrita por seus amigos como uma ruiva gentil, divertida e com um ótimo senso de humor. Além de curtir momentos agradáveis com os amigos, ela também adorava música. Por isso, frequentava os bares e casas noturnas da cidade, quase todas as sextas-feiras. Na noite de sexta-feira, 13 de janeiro de 2017, foi igual às outras. Birna teve um dia agitado no trabalho, cheio de estresses, e estava pronta para relaxar em um bar local com amigos. Então, foi com eles a um bar local após o trabalho e jogaram algumas partidas de cartas enquanto bebiam. À medida que a noite avançava, o ânimo do grupo também crescia. Logo eles seguiram para o Europe, uma boate local no centro da cidade. Este é um dos locais mais vibrantes da cidade, oferecendo música ao vivo, de primeira linha, e ótimas noites de festa. Tanto bandas locais quanto famosas frequentemente se apresentam para os frequentadores noturnos. Birna, animada e despreocupada, aproveitou intensamente a noite em uma boate em Reykjavik, dançando e se divertindo enquanto seus amigos preferiram ir embora mais cedo. Decidida a ficar, ela permaneceu até o fechamento do local às 5 da manhã. Ao sair, comprou um sanduíche de falafel e seguiu sozinha pela rua Laugavegur, trajando roupas escuras e fones de ouvido pendurados no pescoço. Embora fosse comum caminhar sozinha na cidade, considerada extremamente segura, Birna estava visivelmente embriagada, tropeçando e esbarrando em pessoas pelo caminho. Sua última aparição foi registrada por câmeras de segurança às 5h25. Após isso, Birna Bradstadtir desapareceu misteriosamente. Na manhã seguinte, Birna não apareceu para trabalhar. Ela deveria trabalhar com uma de suas melhores amigas de longa data, Maria. Haviam se conhecido na escola primária e trabalhavam na mesma loja há algum tempo. Era incomum Birna faltar ao trabalho, sem aviso prévio. Caso precisasse se ausentar, ela sempre avisava com antecedência. Maria tentou ligar para o celular de Birna, mas as chamadas caíam na caixa postal. Também era estranho Birna deixar o celular desligado. Isso levantou as suspeitas de Maria, que então entrou em contato com um dos amigos, que estivera com Birna na noite anterior. Este amigo também não a via desde as 2 da manhã. Preocupada, Maria contatou a mãe de Birna, Sila, que também não tinha notícias da filha. Sila começou a ficar muito preocupada. E à tarde registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida na polícia. Como o caso era estranho e incomum, a polícia agiu rapidamente. Nas primeiras 24 horas da investigação inicial, encontraram as imagens de vigilância de Birna, caminhando pelas ruas na madrugada de sábado. Além disso, rastrearam o GPS do celular de Birna, descobrindo que ela chegou a um local próximo a uma torre de telefonia móvel
em Hafnarfjörður, numa área industrial e porto, a cerca de 10 quilômetros ao sul de Reykjavik. Além dessas descobertas iniciais, nada mais chamou a atenção dos investigadores. Birna continuava desaparecida e a polícia ainda não conseguia determinar para onde ela havia ido. Zilá, a mãe de Birna, estava começando a ficar muito preocupada. Então, decidiu recorrer ao Facebook. A notícia do desaparecimento de Birna espalhou-se como um incêndio por todo o país. Quando 3 dias haviam se passado, uma enorme quantidade de atenção já estava focada em Birna. A polícia estava tão envolvida no caso que designou seu melhor oficial para a investigação. Seu nome era Grimur Grimsson. Grimur era uma pessoa reservada, mas longe de passar despercebido. Com 30 anos de experiência na força policial, ele já havia visto de tudo, desde investigações de pequenos delitos, até sobreviver a múltiplas avalanches enquanto trabalhava nos Campos do Norte. Em novembro de 2016, ele havia retornado para a força policial de Reykjavik, sentindo falta do ritmo acelerado da cidade. Analisando as filmagens de vigilância de Birna, logo após ela sair do bar, Grimsson e seus colegas notaram um pequeno carro vermelho que seguia na direção oposta à de Birna. O carro passou pelo Lebowski Bar menos de 30 segundos depois de Birna aparecer na câmera ali. Embora parecesse insignificante, chamou a atenção dos policiais. A placa do carro, no entanto, era ilegível e, ao consultar o Banco de Dados Nacional de Veículos, a polícia encontrou mais de 100 carros do mesmo modelo, marca e cor. Na madrugada do dia 16 de janeiro, 2 irmãos que participavam das buscas por Birna estavam no porto de Hafnarfjörður, o local onde o telefone celular de Birna foi localizado pela última vez. Eles procuravam há algum tempo, sem encontrar nada de relevante. Decidiram verificar o porto uma última vez, caminhando em direção a ele. Ao passarem por um terreno aberto, próximo à estação de suprimentos Atlantsólja, encontraram um par de botas. Ao inspecioná-las mais de perto, perceberam que eram botas Doc Martens e acreditaram que pertenciam a Birna. Posteriormente, a polícia confirmou essa suspeita. Este foi o primeiro indício concreto que ligava Birna ao porto, e o prognóstico para ela não parecia promissor. Enquanto isso, na cidade, os detetives também faziam progressos. Eles analisavam mais imagens de câmeras de segurança e, ao verificar as imagens das câmeras do porto, avistaram novamente o pequeno Kia vermelho. Na manhã de sábado, às 6 horas, pouco depois da última imagem de Birna, o carro estacionou, próximo a um arrastão de 65 metros, chamado Polar Nanok, um navio de propriedade da Groenlândia. Embora as imagens não foram divulgadas ao público, elas mostram um homem saindo do lado do passageiro do Kia vermelho, aparentando estar bêbado, caminhando lentamente em direção ao navio. Depois disso, o carro foi embora. Desta vez, porém, a placa estava legível. Após uma investigação rápida, o detetive Grimsson conseguiu localizar o carro até uma empresa de aluguel de veículos. O carro havia sido alugado por um membro da tripulação do Polar Nanok, chamado Thomas Moller Olsen. Thomas era um pescador da Groenlândia, que estava visitando a Islândia a trabalho, tendo chegado ao país no Polar Nanok. Além de ser pescador, sua ficha criminal incluía apenas um pequeno registro por compra e venda de hash. Fora isso, ele parecia ser uma pessoa comum. Na hora do almoço, no sábado, Thomas havia devolvido o Kia vermelho à empresa de aluguel. Desde então, o carro fora alugado novamente por outra família. A polícia localizou e apreendeu o veículo.
Mas quando chegaram, ficou claro que o carro havia sido recentemente limpo. Os novos locatários do veículo reclamaram do cheiro no banco traseiro. Ao inspecionar mais detalhadamente, a polícia encontrou vestígios de sangue no banco. Amostras foram coletadas e enviadas para a análise forense, junto com o DNA de Birna. A polícia também constatou danos na parte inferior do carro, sugerindo que havia sido dirigido por trilhas inadequadas para veículos compactos. Além disso, durante o período em que o carro esteve sob o controle de Thomas, havia mais de 300 quilômetros registrados no odômetro, algo que não podia ser facilmente explicado. Com as suspeitas cada vez mais direcionadas a Thomas Olsen, a busca por ele começou. No entanto, localizá-lo não foi difícil. Ele estava em um navio. O problema era que o navio já havia partido e estava a mais de 160 quilômetros de distância, em águas territoriais da Groenlândia. Esse detalhe representava um desafio significativo para a polícia da Islândia. Thomas era cidadão da Groenlândia, estava a bordo de um navio de propriedade da Groenlândia e agora encontrava-se em águas territoriais da Groenlândia. Eles realmente não podiam fazer muito para detê-lo e dependiam bastante da ajuda da Groenlândia, que é um território autônomo da Dinamarca. Mas no barco começaram a surgir rumores sobre o Kia Vermelho. E, aparentemente, quando Thomas soube da notícia, ele ficou pálido. Ele ficou tão apavorado que precisou ser sedado. Sim, desta vez não tinha como fugir, amigo. Aqui é onde conhecemos outro herói da história, o capitão do barco. Ele também ouviu sobre o Kia Vermelho e entendeu os desafios diplomáticos que a polícia islandesa enfrentaria. Então, o que ele fez? Ele disse à tripulação que o barco estava com um problema no motor e por isso virou o navio e começou a navegar de volta para o porto da Islândia. Ele também desligou o Wi-Fi para que ninguém no navio pudesse acessar notícias ou fofocas sobre o caso. Assim que o Polar Nanook entrou nas águas islandesas, 6 integrantes da Viking Squad, a equipe de elite da polícia islandesa, desceram de rapel no navio, via helicóptero, e prenderam Thomas. Eles também prenderam seu amigo bêbado, Nikolai, que o havia acompanhado no Kia Vermelho, naquela fatídica sexta-feira à noite. Quando os dois estavam sob custódia, chegaram os resultados da análise forense do sangue encontrado no banco traseiro do carro. Infelizmente, confirmaram que o sangue pertencia a Birna. Tanto Thomas quanto Nikolai negaram ter causado qualquer mal a Birna. De acordo com seus depoimentos, os dois haviam saído na noite de sexta-feira. Nikolai pegou um táxi do porto para Reykjavik e foi ao English Pub, próximo à rua Laugavegur, onde Birna foi vista por última vez. Lá, ele pagou 2.500 coroas para girar a roda da sorte e ganhou o grande prêmio de 8 cervejas. Quando Thomas chegou ao local, com o carro alugado para se encontrar com Nikolai, este já estava bastante bêbado. Os dois foram para outro bar, antes de sair para dirigir por volta das 5 horas. Durante esse tempo, Birna e outra mulher teriam entrado no carro. No entanto, Nikolai estava tão bêbado que não se lembrava de mais detalhes. Ele desmaiou a caminho do porto. Thomas disse à polícia que, após deixar Nikolai no Polar Nanook, dirigiu até o final do porto e foi para o banco traseiro com as 2 mulheres. Ele disse que começou a beijar Birna, mas as deixou em uma rotatória local. E aparentemente foi só isso. Mas essa história não condizia com os fatos. Sabesse disso porque a polícia capturou imagens de Thomas em câmeras de vigilância, saindo do porto por volta das 7 horas e, em seguida, entrando em uma loja para comprar produtos de limpeza. Outras evidências também pesavam contra Thomas. O médico que o examinou notou arranhões em seu peito. E os policiais que revistaram sua cabine no Polar Nanook
encontraram 23 quilos de haxixe, com valor de mercado de aproximadamente US$ 1,5 milhão a janeiro de 2025, mais de 9 milhões de reais. Mais importante ainda, a polícia encontrou a carteira de motorista de Birna no lixo do navio. As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se juntando em torno de Thomas e Birna. Por volta das 11h45 do dia 22 de janeiro, apenas 9 dias após o desaparecimento de Birna, as buscas continuavam em força total. Cerca de 830 voluntários estavam ativos naquele dia. Foi quando um helicóptero da Guarda Costeira, sobrevoando a costa, perto do farol de Selvogsvit, avistou algo próximo à água. Não havia uma praia típica ali, apenas penhascos e pedras negras. Contrastando com as rochas, havia um grande objeto pálido. Lá encontraram um corpo, e para o pior temor de todos, o corpo era de Birna. Os relatórios da autópsia indicaram que ela foi atingida no rosto e estrangulada quase até a morte. Não havia sinais de abuso, apenas de lesões corporais graves. Mas a revelação mais difícil foi que ela não morreu no carro, e sim afogada, provavelmente nas águas congelantes do mar. A Islândia lamentou a morte de Birna. Em Reykjavik, milhares de pessoas caminharam juntas pelas ruas, deixando velas e flores nos lugares onde Birna foi vista pela última vez nas câmeras. Seu funeral foi realizado na maior igreja do país e contou com mais de 2.000 participantes, incluindo o presidente e o primeiro-ministro da Islândia. O caso gerou ainda mais pressão para o julgamento de Thomas. Tanto para o público quanto para a justiça, com as evidências acumulando-se, ficou claro que ele era o responsável por tirar a vida de Birna. As investigações concluíram que Nikolai não teve participação no crime. Ele estava extremamente bêbado naquela manhã e foi deixado no porto antes que o ataque começasse. Ele foi liberado pela polícia 2 dias após o funeral de Birna. Em 30 de março de 2017, Thomas foi acusado por tirar a vida de Birna e pela posse de substâncias proibidas. Quando seu julgamento começou em agosto, o caso da promotoria estava ainda mais forte. O DNA de Thomas foi encontrado nos cadarços das botas de Birna e cientistas forenses noruegueses identificaram suas impressões digitais na sua carteira de motorista. Ele confessou a posse de drogas, mas negou tirar a vida de Birna. Durante o julgamento, Thomas apresentou uma nova versão dos fatos. Disse que, enquanto ele dirigia, Birna havia entrado sozinha no carro e não com outra moça, como na primeira versão. Afirmou que saiu do carro para urinar, momento em que Nikolai teria fugido com Birna, retornando mais tarde sem ela. Essa tentativa de culpar Nikolai não funcionou. Em novembro de 2018, Thomas foi considerado culpado por tirar a vida de Birna e pelo tráfico de drogas. Foi sentenciado a 19 anos de prisão, além do pagamento de 29 milhões de coroas em custos e indenizações. Apesar da condenação, Thomas nunca revelou um motivo para o crime e continua a alegar inocência. E, para os moradores da Islândia e seu estilo de vida, é incompreensível entender. A continuação, lhes apresentaremos outro caso comovente. Em 1981, Ronald e Rebecca Simmons já eram pais de 3 filhos e 4 filhas. Ronald, que se aposentara como sargento-mor da Força Aérea, era autoritário e rígido com toda a sua família. Em 3 de abril de 1981, o Departamento de Serviços Humanos de Cloudcroft, no estado do Novo México, iniciou uma investigação contra Ronald, com base em alegações de que ele teria tido um filho, com sua filha mais velha, Sheila, que foi vítima de seus abusos aos 17 anos. Com a investigação em andamento,
Ronald percebeu que sua prisão era iminente e fugiu do Novo México no final de 1981 com sua família. Primeiro, ele foi para Ward, Arkansas, e depois para o condado de Pope, a 8 quilômetros ao norte de Dover. Depois do caso de Ronald e a filha, do processo de investigação desse caso e da fuga da família para outro estado, a rotina da família, que já era tensa, tornou-se insuportável. Esta situação seria o germe de um ambiente que acabaria num dos casos mais aterradores da história dos Estados Unidos. Olá, amigos! Bem-vindos de volta a Mistérios Resolvidos. No documentário de hoje, apresentaremos 3 casos muito comoventes, acontecidos na época das festas natalinas. Então, vamos ao caso. Este caso nos leva a Dover, uma pequena cidade no estado de Arkansas. Situada no condado de Pope, Dover é uma cidade localizada no vale do rio Arkansas. Possui uma taxa de criminalidade inferior à média dos Estados Unidos, registrando 13 incidentes por 1.000 pessoas, em contraste com a taxa nacional de 22,7. Apesar da baixa taxa de criminalidade, Dover se tornou palco de um dos massacres mais cruéis do mundo. O caso nos leva de volta a 1987, quando o impensável aconteceu, envolvendo um homem chamado Ronald Gene Simmons. Ronald Gene Simmons, filho de Loretta e William Simmons, nasceu em 15 de julho de 1940, na cidade de Chicago, Illinois. Uma tragédia atingiu a família em 31 de janeiro de 1943, quando William Simmons, pai de Ronald, faleceu devido a um derrame. Após essa perda, Loretta se casou novamente antes do ano, unindo-se a William D. Griffin, engenheiro civil vinculado ao Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos. Os compromissos profissionais de Griffin levaram a família a se mudar, sendo a primeira mudança em 1946, quando o Corpo de Engenheiros o transferiu para Little Rock, Arkansas. Isso marcou o início de uma série de deslocamentos que fariam a família Simmons percorrer o centro de Arkansas ao longo da década seguinte. Como resultado, o jovem Ronald nunca teve um círculo fixo de amigos, pois trocava de escola a cada poucos anos. Em 15 de setembro de 1957, Ronald, aos 17 anos, decidiu abandonar os estudos formais e se alistou na Marinha dos Estados Unidos. Sua primeira designação o levou à Estação Naval de Bremerton, em Washington, onde conheceu Rebecca, Becky, de 16 anos. Esse encontro floresceu em uma união, e os dois se casaram no Novo México, em 9 de julho de 1960. Nos anos seguintes, o casal teve a alegria de receber 7 filhos em sua família. Em 1963, Ronald concluiu seu serviço na Marinha e, aproximadamente 2 anos depois, iniciou um novo capítulo ao ingressar na Força Aérea dos Estados Unidos. Ao longo de sua notável carreira militar de 20 anos, Ronald recebeu honrarias, como a prestigiosa Medalha de Bronze, a Cruz da República do Vietnã, em reconhecimento por seus serviços como aviador, e a Medalha da Força Aérea por excelente pontaria. Sua impressionante trajetória militar culminou com sua aposentadoria em 30 de novembro de 1979, ocupando o distinto posto de sargento-mor. Em 1981, Ronald já era pai de 3 filhos e 4 filhas. Em ordem cronológica, eram eles: Ronald Gene Jr., referido como Gene, Sheila, William, Loretta, Eddie, Marian e Rebecca, carinhosamente chamada de Pequena Becky. Em 3 de abril de 1981, o Departamento de Serviços Humanos de Cloudcroft, Novo México, iniciou uma investigação contra Ronald.
com base em alegações de que ele teria tido um filho com sua filha mais velha, Sheila, que foi vítima de seus abusos aos 17 anos. Com a investigação em andamento, Ronald percebeu que sua prisão era iminente e fugiu do Novo México no final de 1981 com sua família. Primeiro, ele foi para Ward, Arkansas, e depois para o condado de Pope, a 8 quilômetros ao norte de Dover. No verão de 1983, a família se estabeleceu numa propriedade de pouco mais de 5 hectares, localizada a cerca de 10 quilômetros ao norte de Dover, que eles carinhosamente nomearam de Mockingbird Hill. A residência construída era peculiar, consistindo em 2 trailers antigos unidos para criar um espaço de convivência mais amplo e unificado. Notavelmente, o local não tinha conveniências modernas, como telefone e encanamento interno. Devido à falta de encanamento, Simmons ordenou que sua família cavasse 3 fossas sépticas. O ambiente ao redor da casa era marcado por uma cerca de privacidade improvisada, habilmente erguida para circundar a propriedade. Essa cerca, que alcançava até 3 metros em certas seções, não só servia como limite, mas também contribuía para o isolamento e privacidade da família. Ronald assumiu uma série de empregos de baixa remuneração nas proximidades de Russellville, Arkansas. Sua jornada profissional incluiu funções variadas, como o cargo de assistente de contas a receber, na Woodline Motor Freight. Contudo, esse emprego chegou ao fim, após múltiplos relatos de avanços inadequados feitos por Ronald às suas colegas de trabalho. Sem se abalar, Simmons passou a trabalhar em um mini-mercado, onde permaneceu por cerca de 1 ano e meio, antes de decidir se demitir, em 18 de dezembro de 1987. Nesse período de mudanças ocupacionais, ocorreram transformações notáveis no ambiente familiar. A casa agora abrigava apenas 7 membros, já que 2 dos filhos, Billy e Sheila, haviam deixado o lar para se casar e iniciar suas próprias famílias. No entanto, o filho mais velho de Ronald, Gene, ainda morava na casa da família, com sua filha de 3 anos, Bárbara. Essa foi uma fase de transformação nas dinâmicas familiares dos Simmons, à medida que o lar se adaptava a essas mudanças. Devido ao seu passado sombrio com a família, Ronald não conseguiu desenvolver um vínculo saudável com nenhum de seus filhos. Ele proibia os filhos de socializar ou participar de atividades recreativas. Eles sequer podiam sair de casa sem sua autorização. A esposa de Ronald, Rebecca, também enfrentava essas fortes limitações. Ele eventualmente começou a tentar isolá-la das crianças e do mundo exterior. Em uma série de cartas, Rebecca escreveu ao filho William, a quem chamava de Bill, explicando o que ela e as crianças estavam passando. Ela enfrentava dificuldades, mas encontrava um pouco de paz enviando cartas a Bill. Em uma delas, Rebecca escreveu: "Querido Bill, Loretta e Trey podem ficar na cidade na sexta à noite, então vou pedir para ela postar esta carta. Tenho pensado em tudo o que você disse, Bill, e sei que você está certo. Não quero viver o resto da minha vida com seu pai, mas ainda estou tentando descobrir como começar. E se eu não conseguisse um emprego por algum tempo, você tem que lembrar que eu nunca tive um emprego, nem antes nem depois de me casar. Se for para começar, seria muito mais fácil se fosse só eu, mas tenho 3 crianças em casa. Estou tão confusa, mas como disse, sei que não quero continuar com seu pai. Eu quero ver todos os meus filhos felizes. Tenho lembrado muito do que você disse, Bill. Sou uma prisioneira aqui e as crianças também. Sei que quando sair, posso precisar de ajuda. O pai me mantém como uma prisioneira e a liberdade pode ser difícil para mim no início. No entanto, sei que seria maravilhoso ter meus filhos me visitando a qualquer momento, ter um telefone, sair para fazer compras se eu quiser, ir à igreja. Sempre que penso na liberdade, quero sair o mais rápido possível.
Não quero colocar nenhum fardo sobre meus filhos e acho melhor sair antes de envelhecer demais. Quero sair, mas é o começo que me assusta. Uma vez que eu tiver um emprego e um lugar para morar, poderei lidar com a situação. Com o apoio mental dos meus filhos, eu consigo fazer isso. Foi difícil falar na frente de Ed. Ele tem enfrentado tantas dificuldades e seus problemas estavam profundamente na minha mente. Senti pena dele. Eu estava com tanto medo do que ele poderia voltar a fazer. Você é sortudo, Bill. Tem uma esposa muito boa que o conduziu pelo caminho certo, em direção a Deus. Ela também é muito bonita. Sempre agradeci a Deus por ter enviado uma boa esposa para você. Sou grata por Dennis também. Dê muitos abraços e beijos no meu querido Trey por mim. Amo muito todos vocês. Bárbara fica entediada se eu demoro muito para escrever, então espero que esta carta tenha feito sentido. Espero conseguir enviá-la na sexta ou no sábado, no caminho de casa. Amo muito você, mamãe. A carta deixa claro que Rebecca e os filhos sempre temeram Ronald e não queriam fazer nada que provocasse sua raiva. Ninguém poderia imaginar o que passava pela mente de Ronald. Eventualmente, ele cedeu ao seu lado sombrio e colocou em prática um plano tão cruel que chocou o país inteiro. Pouco antes do Natal de 1987, quando a família já havia decorado a casa para o Natal e embrulhado presentes para todos, Ronald, então com 47 anos, decidiu iniciar uma onda de assassinatos. Ele começou na manhã do dia 22. Sua primeira vítima foi sua esposa, Rebecca, de 46 anos, seguida por seu filho mais velho, Jan, de 26 anos. Ronald os atacou com um pé de cabra e em seguida disparou contra eles, com sua pistola calibre 22. Infelizmente, a neta de Ronald, Bárbara, de apenas 3 anos, também estava na lista de vítimas. Ele a estrangulou com as próprias mãos. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ronald jogou os corpos em uma das fossas sépticas que havia forçado os filhos a cavar. Como os outros filhos estavam na escola durante estes acontecimentos, Ronald esperou que eles voltassem para casa. Era o último dia de aula, antes das férias de Natal, e as crianças estavam empolgadas com a época festiva, sem saber que nunca a celebrariam. Ao retornarem para casa, Ronald disse a eles que tinha presentes, mas entregaria um de cada vez. Loretta, de 17 anos, foi a primeira a ser vítima dos esquemas cruéis do pai. Assim que estavam sozinhos, Ronald a estrangulou e mergulhou sua cabeça em um barril de água da chuva. Ele então tirou a vida dos outros 3 filhos da mesma forma. Ed, de 14 anos, Marian, de 11, e a pequena Beck, de 8. Os corpos foram descartados na mesma fossa séptica. Como era período de férias, ninguém descobriria nada. 4 dias depois, em 26 de dezembro, os outros membros da família chegaram à casa dos Simmons para celebrar o Natal. Mas encontraram o mesmo destino trágico. Ronald atirou em seu filho William, de 22 anos, e sua esposa Renata, de 21. Depois, estrangulou e afogou o filho do casal, William Jr., de 20 meses, conhecido como Trey. Sheila, de 24 anos, chegou com o marido, Dennis McNulty, de 33 anos, e ambos perderam a vida a tiros. Sylvia, filha de Sheila e Ronald, de 7 anos, também foi estrangulada e afogada. Por fim, Michael, filho de Sheila e Dennis, de apenas 21 meses, teve o mesmo destino. Ronald colocou os corpos enfileirados na sala, cobrindo-os com casacos, exceto o de Sheila, que foi coberto com a melhor toalha de mesa de Rebecca. Os corpos de Trey e Michael foram embrulhados em plásticos e descartados em carros abandonados, no final da estrada de sua casa. Depois de cometer os assassinatos, Ronald foi a uma loja Sears buscar os presentes de Natal que havia encomendado
e mais tarde foi a um bar local beber. No dia seguinte, ele passou o dia assistindo televisão e bebendo cerveja, indiferente aos seus atos. Em 28 de dezembro de 1987, Ronald dirigiu até um Walmart e comprou outra arma. Sua próxima vítima foi Kathy Cribbins Kendrick, de 24 anos, uma ex-colega de trabalho que havia rejeitado seus avanços. Ele invadiu o escritório onde ela trabalhava e atirou nela, tirando-lhe a vida. Em seguida, Ronald foi a uma empresa onde trabalhara e feriu outras pessoas antes de se entregar à polícia. Ele foi considerado mentalmente apto para julgamento e recebeu a pena capital em maio de 1988. Ronald afirmou, sob juramento, que não queria apelar de sua sentença. Ronald solicitou que sua sentença fosse executada de forma expedita, rápida e sem obstáculos. Ele enfrentou outro julgamento, desta vez por tirar a vida de seus 14 familiares. O veredito foi entregue em 10 de fevereiro de 1989, declarando-o mais uma vez culpado. O julgamento foi concluído em 10 de dezembro de 1989, quando Ronald foi condenado a receber a injeção letal. Explorando possíveis motivos, uma amiga da família revelou aos investigadores que a esposa de Ronald secretamente estava economizando dinheiro com a intenção de se divorciar dele. Além disso, o depoimento da ex-supervisora da empresa de frete, que sobreviveu milagrosamente ao tiroteio, trouxe à tona o temperamento explosivo de Ronald. Ela contou aos detetives sobre um incidente em que teve uma discussão com Ronald sobre salários e ele acabou gritando e proferindo obscenidades contra ela. Durante o julgamento, Ronald teve que ser removido à força do tribunal, após recorrer à violência física. Em uma demonstração chocante, ele socou o promotor John Bum e tentou pegar a arma de um dos oficiais. Esse episódio ocorreu quando Bum apresentou uma carta trocada entre Ronald e sua filha Sheila, na qual ela revelava que ele era o pai de seu filho. Na carta, Ronald também dizia que se encontraria com Sheila no inferno. Notavelmente, mesmo após sua condenação, Ronald recusou-se a apelar da sentença de morte. Os procedimentos legais investigaram a competência de Ronald para renunciar a outros recursos, levando o tribunal a conduzir uma audiência detalhada. No final, foi concluído que sua decisão foi tomada de forma consciente e inteligente. Durante sua estadia no corredor da morte, Ronald enfrentou desafios únicos, levando à sua segregação dos outros detentos, devido a ameaças persistentes contra sua vida. A razão para esse isolamento foi sua recusa em apelar da sentença de morte, o que fez com que outros prisioneiros acreditassem que ele estava prejudicando as chances deles de reverterem suas próprias sentenças. Os eventos chegaram ao ápice em 31 de maio de 1990, quando o então governador do Arkansas, Bill Clinton, assinou o mandado de execução de Ronald. Em 25 de junho de 1990, Ronald encontrou seu destino por meio da injeção letal na unidade Cummings. A morte foi realizada da forma que ele havia escolhido. Nenhum dos seus familiares sobreviventes se apresentou para reclamar seu corpo, e ele foi enterrado no cemitério Potter's Field, no condado de Lincoln, Arkansas.